além dos pilares de fundamentos, além dos pilares doutrinários, o terreiro ele deve se balizar em alguns outros pilares que são extremamente importantes para a sua sobrevivência. Esses pilares garantem não somente a continuidade do trabalho, como a prevenção contra qualquer outro problema. Hoje nós vamos falar sobre abertura e fechamento do terreiro nos tempos em que vivemos, né? Na época desse vídeo está sendo gravado, né? Nós já estamos há um ano e pouquinho aí vivendo tempos difíceis para os terreiros e vem a dúvida, né? Deve fechar? Os terreiros devem abrir? Devem fechar? Devem se manter? Qual é o ideal? O que eu faço no meu terreiro, né? Eu vou dizer aqui para vocês qual é o modelo que eu adotei no meu terreiro para esse tempo difícil, para essa situação difícil que nós temos, e eu vou dizer para você o que eu acho, o que eu acredito que seja ideal. Então, vem comigo, vamos lá, vamos falar sobre Umbanda. Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda. Eu sou Beto Ângelo, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E eu estou em home office, ou seja, eu estou já há mais de um ano trabalhando aqui dentro de casa. Aqui a mesa do escritório está aqui na sala da minha casa, uma sala com a cozinha. Você vê a cozinha ali de fundo, micro-ondas, tudo bonitinho. É uma casa como outra qualquer, né? E por que eu estou trabalhando de casa? Eu estou trabalhando de casa porque nós vivemos um momento muito difícil, né? No mundo, não poderia nem dizer que é aqui, na minha cidade, ou no meu estado, ou no meu país. São tempos difíceis no mundo. Mas não basta eu ficar em casa, não ir para o local do meu trabalho e manter o terreiro funcionando normalmente. Não tem coerência nesse tipo de pensamento. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns pensamentos em relação a isso e depois eu vou falar para vocês como eu decidi levar adiante a situação do terreiro e como eu fiz para escolher, para definir qual era a melhor situação. Bom, antes mesmo da gente começar, eu quero aproveitar aqui, eu anotei aqui embaixo, então eu vou olhar para cá, né? Eu quero mandar um abraço pro irmão Clóvis Soares, para a mãe Silvia, para a mãe Fran, da casa de São Miguel Arcanjo e Severino Cangaceiro. O Clóvis me pediu para mandar um abraço para as mães, né? E tá aí um grande abraço para vocês, mãe Silvia, mãe Fran, um grande abraço para vocês e para todos os membros da vossa casa. Muita luz, muito axé para vocês. E eu vou pedir também a colaboração de vocês para se inscreverem aqui no cantinho, aqui em algum lugar aqui do cantinho, tem um botãozinho, você clica ali e você se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações. Deixe o seu like, faz toda a diferença para nós, é muito importante o seu like. Bom, vamos então para o nosso tema, né? Existem algumas palavras que eu não posso usar aqui no vídeo, porque se eu usar essas palavras no vídeo, o vídeo é filtrado pelo YouTube e não é distribuído. Então, eu vou usar outras palavras aqui e vocês vão compreender do que eu estou falando. Eu estou falando da nossa situação atual, a situação sanitária atual, e é importante que a gente tenha um pouco de noção do que é certo e do que é errado. Muita gente tem me perguntado, muita gente tem comentado, e não somente comigo, com outros dirigentes com qual eu tenho contato, as pessoas têm perguntado e eles têm trazido até mim esse questionamento, têm falado comigo a respeito, e eu acho que nada mais justo do que fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, primeira coisa, um terreiro, para ele se sustentar, ele precisa dos seus pilares religiosos doutrinários, né? Que são os fundamentos base, né? Aqueles fundamentos que vêm da Umbanda, aqueles fundamentos que vêm da sua linhagem, da sua raiz, da questão cultural do Pai de Santo, da Mãe de Santo. Mas existem outros dois pilares que são indispensáveis e não são pilares religiosos, são pilares indispensáveis para o funcionamento do terreiro. O primeiro deles é o bom senso.
e o segundo é a legalidade. Bom senso e legalidade são duas coisas que andam juntas. Mas o bom senso ele vem sempre na frente e a legalidade ela vem para limitar o bom senso, para quando o bom senso faltar, a legalidade suprir essa falta. E eu vou explicar como é que o bom senso e a legalidade entram na nossa situação atual, na situação atual dos terreiros. Bom, primeira coisa, mais vale você manter o terreiro fechado por um tempo e depois poder praticar, do que você insistir nele aberto e matar todos os seus filhos e assistentes. Isso é um fato. Eu não estou discutindo aqui questão da doença em si, se mata, se não mata, se é real, se não é real. Não vou entrar em discussões políticas, não vou entrar em discussões filosóficas a respeito da doença em si, né? Vou ficar mais perto aqui de vocês. Da doença em si. Eu quero discutir o seguinte: é um momento delicado a nível mundial, tá? E esse momento delicado ele requer ações delicadas, né? E não é fácil você parar um terreiro, simplesmente virar e falar, ó, parou, para tudo. Mas os guias espirituais, eles respeitam isso. Eles sabem do momento que nós estamos vivendo. Eu vi gente fazendo o absurdo de falar que, meu guia já fez um trabalho aqui e ninguém vai ficar doente. Nossa, se fosse assim, o seu guia podia fazer um trabalho aí pra gente ganhar na Mega Sena, né? Ou ele podia fazer um trabalho pra gente ser eterno. Vamos ser eternos, ninguém mais vai morrer, né? Já que ele é tão bom assim, né? Então, é preciso ter bom senso. Pessoas que falam esse tipo de coisa não têm o mínimo, não têm o bom senso que tem que ter para poder levar adiante a condução de um terreiro. Normalmente são pessoas que dependem financeiramente do terreiro. O meu sentido é o contrário. O meu terreiro depende financeiramente de mim e eu até peço, falo para as pessoas, se vocês quiserem, nas lives, né, fazer um superchat, faz o superchat que vai ajudar o terreiro. Eu faço os cursos, ministro os cursos que é para ajudar no terreiro. Ou seja, eu entrego tudo para o terreiro, eu dou tudo para o terreiro, né? Inclusive, eu gasto muito do meu salário no terreiro. Mas tem pessoas que parece que vivem do terreiro, né? Vivem do dinheiro que entra no terreiro, movimenta o terreiro como se fosse uma igreja evangélica, né? E precisa que o terreiro esteja aberto, porque senão não entra dinheiro. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, ó, se o meu terreiro continuar fechado, ele vai falir, ele vai fechar. Ué, mas por quê? Você ganha dinheiro quando o terreiro está aberto? Porque a contribuição dos médiuns, ela deve continuar mesmo com o terreiro fechado, né? O terreiro não está fechado porque fechou o terreiro. Ele está fechado por causa da pandemia. Então os médiuns têm que continuar contribuindo. Se você, como dirigente, não tem a capacidade mínima de embutir isso na mente dos seus médiuns, essa consciência da necessidade do terreiro, de se manter o espaço, se manter o terreiro, então você não tem condições de trazer ensinamento nenhum para os seus médiuns, né? Aí você realmente tem que fechar as portas. Enfim, mas o caso não é esse, né? O caso é a questão do bom senso. É preciso ter bom senso. No momento onde muitas pessoas estão se contaminando, muitas pessoas estão morrendo, nós não podemos fingir que nada está acontecendo e continuar normalmente com os trabalhos. Nós não podemos fingir que isso só acontece na casa do vizinho e não acontece na nossa. É preciso ter bom senso, é preciso trabalhar com segurança, com responsabilidade. E o bom senso, a segurança e a responsabilidade pedem que exista uma pausa agora, que exista uma parada neste momento. É uma parada indispensável. Lógico, essa parada já tinha que ter acontecido lá atrás, né? Nós estamos aqui já em maio, esse vídeo está sendo gravado aqui em maio de 2021. Então, essa parada deveria ter acontecido lá atrás. Se não aconteceu ainda, tá errado, né? E quando falta o bom senso? E quando o dirigente não está nem aí para a saúde dos outros? E quando o dirigente não está nem aí para sua comunidade? E quando o dirigente vive financeiramente do terreiro e precisa pôr esse terreiro para movimentar? Quando esse dirigente cobra atendimento? Quando esse dirigente pratica outra coisa que não a Umbanda, né?
Enfim, quando o dirigente não tem bom senso, aí entra a legalidade. Por que a legalidade? Porque o terreiro ele tem que ter a sua documentação em dia. E se ele tem a sua documentação em dia, ele deve submeter-se também às ordens governamentais. E mesmo que ele não tenha documentação, como é o caso, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, que existe um decreto que libera os terreiros de terem documentação. Então, os terreiros do estado de São Paulo não são obrigados a ter documentação de acordo com o decreto estadual. Mas, enfim, independente disso, tem que se seguir a legalidade, tem que se seguir as orientações do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, na esfera que estiver mais próxima de você. Como assim na esfera que estiver mais próxima de você? Não adianta o governo federal mandar você plantar banana e o estadual mandar você plantar maçã e você querer plantar banana. Por quê? Porque antes de chegar no poder público federal, você tem que respeitar o poder público estadual. Ah, mas as leis federais são superiores às estaduais. Tudo bem, mas quem te dá o alvará de funcionamento é o município. Ok? Quem cuida da sua documentação não é o poder público federal, é o poder público estadual e municipal. Quem te dá o alvará de bombeiro é o estado. Quem te dá o alvará de funcionamento é o município. Então eles podem definir o seu horário de funcionamento, seu dia de funcionamento, a quantidade de pessoas que pode ter aí dentro, são eles que definem, não é o governo federal. Então você tem que respeitar os decretos municipais e estaduais, você tem que respeitar a legislação. Então, se a lei diz que só pode ter 5 pessoas dentro do seu terreiro, só pode ter 5 pessoas dentro do seu terreiro. Se a lei diz que você só pode funcionar até tal horário, você só pode funcionar até tal horário. Se a lei diz que não pode ter atendimento aberto ao público, não pode ter atendimento aberto ao público. Isso é muito importante. É muito importante que você tenha isso em mente e que você, dirigente, respeite isso. Por quê? Porque o dirigente é um exemplo para a sua comunidade. Como que você, dirigente, vai desrespeitar uma norma legal, vai desrespeitar o poder público e depois vai querer ser respeitado pelos seus médiuns? No momento em que você impor uma regra e dizer tem que ser assim porque eu estou dizendo que é assim aqui no meu terreiro, o médium pode olhar e falar, você não respeita nem o poder público, você quer que a gente respeite a sua regra? Por que a sua regra tem que ser respeitada por nós e a regra do poder público você não respeita? Se você não respeita a regra, você não pode exigir que o outro respeite também. Então é muito importante que você tenha em mente que tudo que você faz é exemplo para os seus médiuns. Se você não tem bom senso, não exija bom senso dos seus médiuns. Se você não tem respeito pela legalidade, não exija respeito pela legalidade por parte dos seus médiuns. Não exija respeito às regras por parte dos seus médiuns. Então, não adianta você não ter bom senso e querer trabalhar em tempos em que você deve estar fechado e falar para os médiuns terem bom senso e contribuir com mensalidades. Se você não tem bom senso, por que eles precisam ter? Então, bom senso tem que vir de cima, tem que vir do dirigente. Os guias espirituais sabem e respeitam. A legalidade tem que ser respeitada pelo dirigente, ele tem que dar o exemplo. Se ele não der o exemplo de boa conduta, se ele não der exemplo de respeito e de ética, como ele quer cobrar conduta, respeito e ética dos seus médiuns? Jamais. Você não pode cobrar dos seus médiuns aquilo que você não faz, aquilo que você não tem em você. Então, dê o exemplo e aí você pode cobrar. Como que eu fiz no meu terreiro? Como que eu fiz lá no Jardim do Céu? Em março do ano passado, em março de 2020, quando tudo começou, eu estabeleci um protocolo de retomada, de parada e retomada dos trabalhos. Eu estabeleci um protocolo de parada e retomada dos trabalhos. Um protocolo escrito, tudo bonitinho, que foi transmitido através de uma reunião virtual para todos os filhos da casa. Eu, inclusive, mandei ele para alguns membros da federação no qual eu sou associado. Para outros irmãos dirigentes também encaminhei.
um protocolo bem complexo de segurança sanitária e de possível retomada dos trabalhos, alertando lá em quais momentos a gente parava e em quais momentos a gente retornava. Pouco mais de mês depois, talvez um mês e meio, 2, nós tivemos no estado de São Paulo o lançamento do Plano São Paulo. O Plano São Paulo é um plano de retomada da economia e de parada preventiva de ação contra esse problema mundial que nós temos. E esse Plano São Paulo é dividido em fases, né? E eu analisei esse Plano São Paulo, eu fiz a leitura do plano completo na íntegra, né? Ele veio através de um decreto também. Então eu fiz a leitura do decreto, analisei a situação e percebi que o Plano São Paulo se enquadrava perfeitamente nas situações que eu já tinha colocado ali, mas eu não tinha uma base para seguir, não tinha uma base governamental. E a partir do momento do lançamento do Plano São Paulo, eu passei a ter uma base governamental para seguir. Então, peguei o meu protocolo sanitário, guardei ele aqui, eu continuo usando ele internamente, mas eu vinculei ele ao Plano São Paulo. Então, como é que funciona? O Plano São Paulo, para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, né, ou para quem é de São Paulo, mas não conhece, o Plano São Paulo é composto por algumas fases. A fase vermelha, laranja, amarela, verde e azul. A fase vermelha é a mais restrita, é aquela em que tudo para, é quase um lockdown, né? Ela não é um lockdown, mas é quase. A fase vermelha é que tudo para. A fase laranja é uma fase já com um pouco de retomada, né? Já começa a retomar a economia, já começa a liberar um pouco mais os horários e tudo mais. A fase amarela é a fase intermediária, é aquela fase onde pelo menos quase metade das coisas já estão retomadas e o controle viral tá melhor e tudo mais. A fase verde é quase de liberação total e a fase azul, que é a última fase, é a fase de liberação. Enfim, para mais detalhes, acessa lá o site saopaulo.gov.br e você vai ter as informações aí com base no próprio governo do estado. Enfim, então o que eu fiz aqui para ligar a parada e o retorno do terreiro a esses 5 modelos? Primeiro, se nós estivermos na fase vermelha ou qualquer fase relacionada a ela, nós ficaremos totalmente fechados. O que quer dizer totalmente fechado? Quer dizer que o terreiro não vai abrir nem para filho, nem para médium, nem para assistente, para ninguém. Terreiro totalmente fechado significa que a gente vai fechar a porta e voltar lá só quando eu abrir? Não. Eu continuo indo ao terreiro sozinho ou com a minha esposa, que é a mãe de santo do terreiro, que é a mãe Érica. Nós vamos ao terreiro, firmamos tudo. Quando as pessoas nos pedem orações, nos pedem firmezas, nós vamos até o terreiro e fazemos lá. Então, nessa fase, eu não abro para ninguém, somente eu e a minha esposa, mãe de santo, vamos lá para poder fazer os rituais e as ritualísticas que devem ser feitas para se manter o terreiro energeticamente ativo. Na fase laranja eu retomo alguns trabalhos apenas fechado. Os médiuns que eu tenho na corrente atendem à limitação prevista pelo governo, que hoje é de 25% da capacidade. Eles atendem essa limitação. Então, o número de médiuns atende à limitação. Então, nós vamos trabalhar com distanciamento, com máscara, com álcool gel, de forma fechada, somente nós. Na fase amarela, eu vou abrir para o público, porém com a limitação de pessoas, que é em 50%, como diz o Plano São Paulo, é em 50%. Então, eu vou colocar lá dentro 50% da capacidade, todos com máscara, todos utilizando-se de álcool gel e distanciamento. Sem atendimento pessoal, não vai ter passe, não vai ter consulta. Eles vão poder entrar para receber energia, para receber um passe coletivo, ouvir a palavra do guia e pronto. Na fase verde, a gente retoma o passe individual. Então, as pessoas poderão ir, ouvir a palavra do guia, tomar o passe individual, voltar para o seu lugar e pronto, acabou. Não tem conversa, não tem bate-papo.
Na fase azul, nós retomamos o trabalho quase que integralmente. Então, é liberada aí a quantidade de pessoas na fase azul e também é liberada a consulta, a conversa com o guia. Mas nós vamos manter o uso de máscaras faciais, né? O álcool em gel nós vamos manter também. E o distanciamento dentro do possível, dentro do que for exigido na legalidade. Quando acabarem o Plano São Paulo e for decretado o fim desse estado difícil que nós estamos, aí nós vamos reavaliar como será o trabalho dali por diante. Porque é preciso tomar alguns cuidados para toda a vida, né? Então talvez a gente continue sempre de máscara. Ah, mas o guia vai trabalhar de máscara? Ué, o guia usa essas coisas aí que você quer pôr, né? O guia vem para trabalhar só de branco, aí você quer enfiar um chapéu, você quer enfiar uma roupa diferente, você quer pôr um terno e gravata, quer amarrar toalha no peito, você quer fazer um monte de coisa e o guia aceita, por que ele não vai aceitar uma máscara? Você acha que uma máscara tem poder de limitar a força e o poder do guia? Se você acha isso, você tem que rever os seus conceitos com relação à Umbanda e à espiritualidade. Porque se uma máscara pudesse limitar a ação do guia, a gente não tinha por que recorrer a eles, né? Porque nem a nossa ação é limitada pela máscara. Enfim, então esse é o protocolo que eu adotei, esse é o protocolo que eu defendo e eu sou contrário a qualquer outro tipo de atuação que fuja dessa situação. Ah, eu sou dono da razão, sou dono da verdade e só eu tô certo? Não, eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Eu sou apenas uma pessoa que preza pela segurança de saúde dos meus médiuns, dos consulentes da minha casa e de toda e qualquer pessoa que quiser visitá-la. Então, se você quer visitar lá o meu terreiro, eu preciso, no mínimo, garantir que você esteja seguro e que você permaneça saudável. Se eu não tenho condições de garantir isso, então eu não abro. Na fase vermelha e na fase laranja, nós não temos condições de garantir a segurança de todos, por isso nós não abrimos, né? Abrimos apenas na laranja de forma fechada, muito controlada, com verificação de temperatura e tudo mais. Enfim, o bom senso e a legalidade juntos. Ah, então você está dizendo que só você tem bom senso? Não, muitas pessoas têm bom senso e cada um está fazendo e agindo da forma que o seu bom senso diz. Não ter bom senso é quando você simplesmente resolve trabalhar normal quando o mundo não está normal, né? Não existe novo normal, porque nós não podemos aceitar como normal uma situação como a que vivemos, mas o mundo não está normal. E se o mundo não está normal, você não pode trabalhar normal. Você tem que entender que o terreiro não deve vir acima de tudo. Acima de tudo vem a saúde, a segurança e a integridade das pessoas. Se você não preza pelas pessoas, não pode exigir que as pessoas prezem por você. Então, já me estendi demais, já falei mais do que eu gostaria nesse vídeo aqui. Fica aí um grande abraço para vocês. Gratidão por ter acompanhado. Desculpa o vídeo longo. Eu acho que se você assistiu aí em 2 vezes, em X2 aí, você conseguiu assistir com maior tranquilidade, né? Então, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso que eu falei. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço. Axé.